Olá, sejam bem-vindos ao programa Valor em Saúde. Estamos aqui com uma cara nova, nos adaptando para o isolamento. Os eventos, os nossos programas deixaram de ser ao vivo. Estamos fazendo agora gravados os nossos programas e trazendo vários profissionais para falar da luta, do combate com relação ao Covid e a tudo que os hospitais e profissionais estão passando na área de saúde nessa crise que nunca foi vivenciada, né? Hoje eu tenho a satisfação de fazer um programa especial com a participação de 2 engenheiros clínicos, e quem não conhece e que está assistindo ao nosso programa talvez não saiba da importância desses profissionais que estão nos bastidores, fazendo com que tudo consiga acontecer de maneira de acordo com as normalidades da Anvisa, com segurança e qualidade e foco no paciente. A engenharia clínica tem um papel assim, extremamente importante de fazer a manutenção e fazer todo um trabalho de cuidado de todos os equipamentos médicos hospitalares. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui nessa manhã o Lúcio Sarriso, do Hospital Aliança. Seja muito bem-vindo, Lúcio. E eu queria que você falasse um pouco para nós, Lúcio, nesse momento de crise. O Hospital Aliança é um hospital de grande porte que está em Salvador, localizado em Salvador. Queria que o Lúcio falasse um pouco da sua trajetória e também queria que você explicasse, nesse momento que se falta respirador, está faltando equipamento, como que a engenharia clínica tem ajudado nesse movimento de gestão, né, desses equipamentos, do parque tecnológico, desses equipamentos que são tão importantes ao tratamento da doença, não só do Covid, mas de todas as doenças de alta complexidade. Eu queria aqui te dar as boas-vindas e deixar a tua palavra para dizer o que tem sido feito no grupo de engenharia clínica nesse sentido e o que você vê de avanço e de oportunidades nesse momento de crise para todos os engenheiros clínicos e os técnicos que trabalham juntamente da engenharia clínica. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Então, foi um grande desafio, né, que nós estamos tendo, né, com relação a esse vírus. Primeiro, porque a gente não sabe realmente as reais condições dele, né? Muito se fala de clima, de propagação, então a gente ainda está aprendendo a trabalhar com ele. A gente, como back-office aí dos hospitais, né, a gente vem acompanhando já há algum tempo as ações tomadas no mundo, né? A ABCLIN teve um papel fundamental que a gente recebeu uma entrevista mesmo, né, feita com engenheiros da Itália. Então isso ajudou bastante a gente. Essa entrevista foi feita bem no começo de março, quando a pandemia estava chegando ao Brasil, né? Algumas ações a gente já tinha começamos a executar. Então foi isso, a gente baseou muito no que foi vivido na Itália, né? Algo que foi bem importante para a gente. E só para te ajudar e falar para os nossos telespectadores, a ABCLIN é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, com sede em São Paulo, que reúne engenheiros clínicos do país inteiro, certo? E eu queria que você explicasse, nessa oportunidade que vocês tiveram de conversar com engenharia clínica lá da Itália, quais foram as maiores dificuldades e o aprendizado que vocês conseguiram absorver nessa fala? Isso, como todos sabem, a grande dificuldade dele foi a questão do número de leitos, né? O grande volume de pacientes ocasionou o colapso do sistema de saúde lá, e aqui a gente se preparou justamente para isso. Então a engenharia clínica entrou junto com a alta gestão, né? No sentido de providenciar equipamentos, não só ventiladores. Hoje se fala muito em ventilador, mas existem outros equipamentos, como monitores, como raio-x. 30% dos pacientes fazem hemodiálise, então é um número elevado. A gente também se preparou justamente para isso.
Existem duas possibilidades, né? Ou aquisição ou locação. Aqui na nossa aliança a gente preferiu a locação, então a gente se preparou, a gente praticamente dobrou o número de leitos de UTI, a gente separou, a gente criou dois fluxos, né? Porque o hospital não para, existem outras patologias, então a gente continua trabalhando normalmente. Então a gente criou uma UTI específica para o coronavírus, o Covid-19. Hoje a gente tem nela 22 leitos preparados para os pacientes. É uma realidade nossa aqui de Salvador, né? Principalmente do Hospital Aliança. Esse é o nosso plano A, vamos dizer. Temos um plano B, que é a expansão, e, se necessário, o plano C. Então a gente trabalha sobre essa demanda, assim, sempre buscando estar à frente, né, do número de casos, do número de necessidade. Então a gente fez isso. Isso foi uma ação, assim, a primeiro momento. A engenharia clínica, como todos sabem, ela faz a gestão dos ativos, né, de tecnologia médica, como você disse aí. Então a gente buscou fazer a antecipação. A gente foi verificar se os equipamentos estavam com manutenção preventiva em dia, fizemos testes de calibração, verificamos os acessórios. Então, todo esse preparo para a liberação dos leitos a gente executou, né? A gente criou umas rotinas também, né, de inspeção, um fluxo de retirada do equipamento caso de manutenção, justamente para evitar o contato com a UTI de uma maneira geral, né? Uma grande precaução que a gente teve aqui, a questão da proteção dos nossos funcionários técnicos, né, que estão realmente ligados direto à manutenção dos equipamentos. Então foi um preparo em relação a isso aí. Como eu disse, né, a gente tem ventilação, é bem falado aí, mas a gente teve o cuidado de aumentar também parte de bomba de infusão, o aparelho de hemodiálise a gente aumentou também aqui, acionamos parceiros caso tenha necessidade, né, de ampliação, isso é muito importante. Então os fornecedores e fabricantes entraram também nessa luta com a gente. Então é isso aí, de forma geral é isso, né? A gente criou também alguns rotinas a gente falou de fluxo, né, e também de pessoas aqui, né, para não evitar a exposição, né. Então a gente mudou a carga horária, a gente estabeleceu um maior período dentro do hospital, a gente trabalhava de 7 às 17, hoje a gente trabalha de 7 às 19, a gente criou a escala de 12 para 36, então assim, a gente tentou preservar a equipe, e quem realmente estava aqui, está focado aqui, né, e caso tenha alguma necessidade, não está desgastada ainda, né, caso tenha necessidade de aumentar o número de leitos, instalação de equipamentos. Então a gente foram várias ações feitas para que a gente possa mitigar, né, as urgências. Então até agora que a gente está atendendo, né, a gente acredita que o que a gente tem vai ser suficiente, mas aquilo, sempre alerta no sentido de poder atender as demandas, né? Várias demandas foram surgindo, de experiências, né, dos profissionais, muita conversa com a equipe assistencial, isso também é fundamental, né? A gente tem todo o apoio da equipe assistencial e é um trabalho em equipe, né? A gente sabe que tem um front lá dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, mas a gente, como back-office, tem que dar esse apoio, né? Então isso foi bastante importante. A alta gestão também do Hospital Aliança foi fundamental. Ela sempre um passo à frente, né? Tomando as ações, escutando os profissionais que estão envolvidos na ponta, para que tudo corra bem, né? E que logo essa pandemia passe. Perfeito. Ô, Lúcio, nos grupos de vocês devem estar compartilhando muito, né, as experiências,
e alguns hospitais são mais privilegiados, como a Aliança, que tem uma estrutura e uma área muito técnica e muito boa de engenharia clínica. Eu estive aí no hospital, eu conheci, mas a gente sabe que a realidade do nosso país não é essa. A gente sabe que tem hospitais que não têm equipes de engenharia clínica, tem equipes terceirizadas, e aí como é que esses profissionais estão fazendo benchmark, através de que ferramenta, como é que vocês podem ajudar, inclusive, esses engenheiros clínicos espalhados pelo Brasil aí, que estão enfrentando dificuldade técnica para fazer manutenção dos respiradores, de outros equipamentos. A gente viu que a indústria automobilística está se envolvendo na questão de apoiar, inclusive, essa parte técnica de fazer manutenção e ajudar os hospitais, porque a gente sabe que falta mão de obra, falta gente especializada no mercado com relação a isso. E eu queria que você nos contasse como é que está esse movimento. Então, nós na Engenharia Clínica, a gente tem uns grupos de aplicativos mesmo, né? A gente sempre teve esse contato, troca de experiências constantes, que se intensificaram bastante agora, né? A questão de onde fazer aquisição. Muitas vezes a gente foca na aquisição e vê que, como você falou aí, são várias realidades, né, do país, de uma maneira geral, e tínhamos um grande número de equipamentos parados por necessidade de troca de peça, ou preventivo, ou apenas uma corretiva simples. Então, assim, a gente percebeu isso, algumas empresas sensibilizadas, você falou aí a questão da automobilística. Aqui em Salvador, nós tivemos um apoio muito grande do Senai e Cimatec. Eles criaram uma linha mesmo de reparo nos equipamentos. Então, assim, muitas instituições do Estado estão enviando equipamento para lá. Existem engenheiros clínicos, engenheiros mecânicos, técnicos em mecânica, técnicos e equipamentos biomédicos lá instalados para fazer justamente esse reparo, né? A gente acredita aí que eles estão, nós acreditamos, estão tendo sucesso, né, nesse ponto aí, e muitos equipamentos já foram reparados. É o outro foco, né? Isso a gente vê que não só a aquisição ou locação, mas o reparo desses equipamentos é bastante importante para a liberação. Sim. E novos projetos, né? A gente vê umas faculdades desenvolvendo novos projetos. Eu tenho uma faculdade aqui, um grupo de engenheiros Tec Vitória da Conquista, que é um termo aqui, saiu até recentemente na mídia. E eles criaram equipamentos de baixo custo, né, que podem atender. Então, assim, vários projetos estão saindo aí do papel, e com certeza isso aí vai cobrir essa necessidade nossa, né? Então, houve realmente uma parceria, né, de todos os engenheiros para tentar solucionar esses problemas de equipamentos, né? Então, Lúcio, eu queria que você deixasse o seu recado, né, o seu contato, para que nesse momento aqui a gente possa compartilhar experiências. Eu sei que você pode ajudar outros engenheiros clínicos e áreas técnicas que estão passando por dificuldade nesse momento. Eu queria que você deixasse seu contato e a sua fala final, para a gente concluir essa sua participação. Então, meu nome é Lúcio Saíza, contato aí, tem no LinkedIn, meu e-mail é luciosaiza@hospitalaliança.com.br. Qualquer dúvida pode entrar em contato, estamos aqui à disposição para dúvidas, para troca de experiência mesmo, informações, né? A gente sabe que não é fácil, né, esse momento que o país está vivendo, mas a gente acredita muito que a gente não vai ter, vamos passar aí por cima desse processo aí, e muitas coisas vão ficar, né? Esse aqui é o meu principal recado. Eu acho que o mundo não será mais o mesmo, né? A gente vai mudar muitos conceitos, não só de engenharia, não só de saúde, mas social, de uma maneira geral, né? E a gente espera que seja para melhor. Então, o meu recado aqui é que a gente não pode parar, a gente tem que ficar atento a toda a movimentação,
E é isso, né? Todos contra aí o coronavírus. Lúcio, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho a felicidade de te conhecer o teu trabalho já há algum tempo e a admiração pelo teu trabalho, pela tua equipe e da sua dedicação pela engenharia clínica. Então, eu só tenho a agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. E ficamos aqui à disposição. O canal Valor em Saúde está aqui para isso, para a gente compartilhar experiências entre profissionais do setor. Muito obrigada. Obrigado a você. A admiração é mútua e só excelente trabalho divulgando a saúde de todas as formas. Você abraçou a engenharia clínica e a gente é muito grato a você por isso. Obrigada, Luciano. Tchau, muito obrigado. Obrigada. Olá, de volta ao estúdio. A gente agora tem a honra de receber o professor Alexandre Hermine, pioneiro na engenharia clínica nesse país. Todos os trabalhos técnicos, ele como professor conseguiu formar e ajudar vários profissionais da engenharia clínica. Então eu estou muito feliz de receber aqui no estúdio, nesse modelo, no formato gravado, a presença do professor Alexandre Hermine, que foi presidente da ABCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, e tem uma história longa, uma trajetória enriquecedora dos avanços da engenharia clínica no nosso país. Bem-vindo, Hermine, é uma honra ter você aqui, e eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, Hermine, na engenharia clínica, para que as pessoas possam conhecer o teu trabalho. Bom dia bom dia a todos da TUT. É um prazer estar com vocês desde o início do trabalho de vocês, certo? Isso é uma honra estarmos aí há tantos anos trabalhando juntos nesse objetivo. Acho que a trajetória, eu na verdade sou técnico em eletrônica, eu comecei, são 39 anos atrás, e atuei 15 anos nesse período com desenvolvimento de equipamentos, né, na área de engenharia médica. Cheguei a ser diretor de pesquisa e desenvolvimento, né, do Centro de Engenharia Médica da Unicamp, e por uma questão de oportunidades, né, profissionais, acabei migrando em 1998 para o Hospital da Mulher da Unicamp, CAISM, onde até hoje estou, passando desse período 6 anos cedido à Secretaria de Estado na área de equipamentos hospitalares, atuando em engenharia clínica, aquisição, instalação. Então foi uma experiência bastante gratificante, certo? Todos esses anos na engenharia clínica, onde fui convidado pelo professor Said Jorge Kalim, nosso grande guru da área da engenharia clínica, a integrar o time de professores em 1993, quando fizemos o primeiro curso de pós-graduação em engenharia clínica no país, no programa do ProEquipo. Tá? Então, é uma jornada em que a gente consegue já ter bastante dúvidas na área e estamos, acho que, prontinho para começar a aprender já. Então, me coloco aí, gostaria muito de conversar com você, ver uma visão que você está recebendo, está tendo deste momento, e como é que a gente poderia contribuir para a melhoria de todo esse processo. Hermine, a gente sabe o quanto a realidade do nosso país é distante. A gente conversou há pouco com o Lúcio do Hospital Aliança, que tem uma equipe muito bem preparada e técnica para fazer manutenção e instalação dos equipamentos médicos hospitalar.
assim como outros hospitais do país, têm equipes muito boas, técnicas, trabalhando para isso, mas a gente sabe que a realidade do nosso país não é a mesma. Os hospitais públicos enfrentam dificuldades, os hospitais filantrópicos, as santas casas enfrentam muitas dificuldades. E eu queria, com essa sua visão macro, desse para nós uma orientação para esses profissionais. Eu sei que a BCLIN e tem um grupo grande de engenheiro clínico que está disposto a ajudar, e a gente está nesse momento de ajudar todos, né? E eu queria que você falasse o que causa impacto do Covid-19 na questão de manutenção dos equipamentos. A gente já tem uma limitação de equipamentos, então se um equipamento desse quebra ou tem uma variação, eu fico imaginando o quanto isso é problemático dentro de uma instituição. Então eu queria que você nos falasse quais são os movimentos que vocês estão fazendo para ajudar outros profissionais do nosso país e nesse momento, o que a engenharia clínica enfrenta de desafios nessa questão de manutenção dos equipamentos, respiradores e todos os equipamentos envolvidos nessa trajetória do cuidado do paciente. Bom, Tânia, até se me permite uma colocação que recebi há uns 15 anos atrás, né, a gente já... quando recebemos uma equipe grande do American College of Clinical Engineering, que é nos Estados Unidos, eles atuam fortemente na tecnologia em saúde. E aí eu gostaria de uma pequena... A gente tem muito foco no equipamento, tem nos ouvido de maneira incessante as colocações sobre a necessidade de ventiladores, projetos de novos ventiladores, e todo mundo só olhou o ventilador. E uma coisa que eu gostei demais dessa visão do American College, que diz respeito que o foco da engenharia clínica é o paciente. Sabe? Então nós temos que ter uma visão holística em relação ao paciente, às necessidades desse paciente. A primeira coisa que a engenharia clínica deve fazer, certo? Desculpa, já deveria ter feito, é uma batalha que temos aí desde a fundação em 2003 da engenharia clínica da ABCLIN, seria olhar para as necessidades do paciente, entender todas elas, certo? E enxergar como a engenharia clínica se posiciona, qual é o papel dela nesse cenário onde o foco é assistir ao paciente, certo? Então, claro que o equipamento é a primeira coisa que surge, tá? Então, quando eu vou pensar no equipamento, eu vou pensar no ventilador. De cara, um ventilador, ele é uma caixa cheia de componente. Acabou. Se você não conectá-lo a uma fonte de energia, no caso, a totalidade que conversaremos neste momento aí, vai ser uma maneira de motor para ele. Nós temos equipamentos elétricos e equipamentos puramente pneumáticos, mas eu tenho que ter uma fonte de energia para ele, certo? Entender, eu tenho energia, a gente sabe muito bem que o equipamento hoje, dos mais avançados, eles são microprocessados. Quem nunca ouviu falar em problemas de qualidade de energia na sua própria casa, no seu próprio computador, certo? Problemas de qualidade de energia, problemas de aterramento, uma série de quesitos, quer dizer, se você sabe muito bem que se conectar o seu sistema a uma fonte de energia elétrica de má qualidade, ele degradará a operação do equipamento. Pode ser o equipamento que for, certo? Se você abastecer, abrindo uma analogia, o seu carro com uma gasolina de péssima qualidade, o que ocorrerá? Você não vai conseguir, certo? Às vezes nem andar com ele. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender, eu estou adquirindo um equipamento, qual é a necessidade desse equipamento? É elétrica? Perfeito? Alguns equipamentos hoje sendo disponibilizados são puramente pneumáticos. Eu preciso de uma fonte de oxigênio. Só que aí eu tenho que ter uma pressão. Essa pressão tem que ser mantida, porque se a pressão cai abaixo do limite estabelecido pelo equipamento em seu manual de instrução, eu não tenho mais operação do equipamento. Então, eu tenho que entender qual é essa demanda de infraestrutura que eu tenho. Tá? O problema, me desculpe, é que nós estamos tendo que aprender a nadar, certo? No meio de um tsunami. Sabe? Nós estamos agora, como é que a gente vai agora? É agora. Eu gostaria de movimentar, que ia ser um momento de oportunidade para nós revirmos o que a gente deveria ter feito, certo? E você deu um exemplo fantástico do Lúcio e inúmeros outros amigos que atuam já nesse momento, independentemente. Tenho certeza que esses profissionais, certo, estão conseguindo muito mais êxito do que os outros por essa história já. Não é um trabalho que se faz em uma semana.
tá certo? Porém, nós estamos agora no meio dessa turbulência, desse tsunami. Então, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, conheça o equipamento, conheça a aplicabilidade dele e, primeira coisa, veja se esse equipamento é compatível com o paciente. Vi alguns exercícios, algumas atuações, pegando equipamentos para neonato. Ventilação de neonato tem uma diferenciação nas modalidades em relação à ventilação do paciente adulto. Então, engenharia clínica, um papel primeiro. Conheça o equipamento e conheça o perfil do paciente ao qual você vai aplicar. Entenda como é a questão da própria anatomia, fisiologia deste paciente. Então, nós temos que transcender o equipamento. Primeiro, entenda o teu equipamento, veja as necessidades dele e o uso pretendido, o campo de aplicação para o equipamento. Essa é a minha primeira sugestão, minha primeira visão para que você tenha êxito ao entubar o paciente. Porque a hora que você entubou, é porque ele está necessitando exatamente naquele momento e a situação ele não está pedindo aquilo porque é prazeroso. Ele está pedindo aquilo porque é uma necessidade vital a ele. Perfeito. Hoje, como você vê essa questão? Só ventilador. A gente falou já muitos dos nossos eventos do avanço das tecnologias e o quanto isso tem ajudado a engenharia clínica. Eu me lembro do Gilbertoni participar de um evento nosso, onde o engenheiro clínico ele mostrou uma foto muito impactante de um grupo de cirurgiões e anestesistas no Japão, onde o engenheiro clínico estava junto, né? E a gente sabe que isso aqui no Brasil ainda está muito distante de acontecer. E eu queria que você colocasse, inclusive aqui você como professor e especialista, qual a importância do engenheiro clínico nesse processo todo que a gente está vivendo hoje. Bom, essa questão do papel, você fez um exemplo fantástico, né, da experiência do Gilbertoni dentro do Japão. Em alguns hospitais no Brasil, pouquíssimos mesmo, já estão tirando a engenharia clínica da administração e incorporando na gestão clínica. Engenharias clínicas fazem parte da diretoria clínica. Isso é um primeiro ponto que eu vejo de mudança que pode impactar e muito, certo, nesse contexto. Uma outra questão que está em norma, está em resolução, que é o aspecto de gerenciamento ou gestão de tecnologias, sabe? Nesse processo, não existe como a engenharia clínica ser uma ilha dentro do hospital. Nós temos que ter os processos de trabalho dos nossos hospitais, que são fundamentais, e o papel, claro, da engenharia clínica. Primeira coisa, também citando o nosso grande Said Jorge Calil, a engenharia clínica transcende, e muito, a manutenção corretiva de equipamentos. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a engenharia clínica tem que se posicionar. Tem que se posicionar, como eu havia comentado, a avaliação de tecnologias de saúde. É algo que se tenta fazer, e que o grande Gonçalo Vestina tenta implementar aí, desde a sua criação da Anvisa em 1999, que é o papel de entender o que a tecnologia faz, certo? Novas tecnologias, certo? Neste momento, nós temos visto uma série de iniciativas trazendo tecnologias extremamente, certo, simples e que nesse momento serão mais úteis, certo? Porque também aquilo que a gente pode fazer, mas voltando para tecnologias de 40 anos atrás. E vou ser sincero, neste momento elas terão uma grande aplicabilidade, certo? Desde que eu entenda em que fase da terapia ele vai entrar. Então, voltando, eu preciso entender do paciente. Não adianta eu vir falar de engenharia clínica neste momento se eu não entendo de mecânica ventilatória. Então, esse daqui, isso já é tanto que todos os nossos cursos de engenharia clínica possuem um módulo, certo, significativo de anatomia e fisiologia. Certo? Então, esse é o papel como engenheiro clínico se enxerga. Então, essa questão de se aproximar do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta respiratório, que nesse momento tem um papel fundamental, né, no sucesso da atividade, esse é o papel dele. Então, eu acho que esse integrador, na utilização da tecnologia, de novo, não no equipamento, na utilização da tecnologia, e eu acho que isso deve ter ficado, assim, bastante expressivo, porque é uma coisa que me agonia um pouco, sabe? Que é o fato de eu poder ter um produto e, às vezes, não ter operação para ele. Então, capacitar a equipe
avaliar a compatibilidade de infraestrutura, certo? São questões fundamentais para começar a utilizar a tecnologia de maneira exitosa. Tá. Hermínia, é muito assunto importante para a gente poder falar em pouco tempo, mas eu queria que você deixasse um recado para todos os profissionais que estão envolvidos na engenharia clínica e diretoria clínica, como você acabou de mencionar, e deixasse os seus contatos para que quem estiver assistindo o nosso programa possa procurar você, e você, eu sei que certamente vai poder ajudar e está disposto a contribuir de alguma maneira nesse momento caótico que a gente está vivendo, de que maneira você pode de alguma forma ajudar. Então eu queria que você deixasse sua fala final e os seus contatos para que as pessoas pudessem te procurar e continuar dialogando e conversando sobre dúvidas e questões mais problemáticas, pontuais dentro desses hospitais espalhados pelo nosso país. Perfeito. Bom, agradeço, parabenizo a todos, né, pela iniciativa, e meu palavra final, acho que para todos, é que nós estamos vivendo, certo, um momento de crise e a oportunidade que temos de crescermos, não somente para este momento, mas para o que teremos que encarar, porque esta não é a única patologia, certo? Não é a primeira, nem será a última pandemia com a qual conviveremos, certo? Algumas mais silenciosas, algumas mais, podemos dizer assim, escandalosas, né, que nos chocam pelo volume, mas nós vivemos diariamente situações muito parecidas com essas, e às vezes mais graves, como eu havia colocado, quanto aos eventos adversos, certo? Os números variam, mas se discute em 6 por hora, 850 por mês. Nós temos, assim, ao ano, milhares de eventos adversos, e muitos deles associados ao uso da tecnologia, e que estão levando, certo, ao óbito um número maior de pacientes ainda. Então nós temos que não só tirar disso um momento para atender a demanda da urgência, mas também enxergar que nós precisamos de soluções que se perpetuem, porque a necessidade de assistência à saúde permanecerá. Então nós temos que aproveitar deste momento, esta visão, que é minha visão, obviamente partilhada com muitos dos nossos colegas, que é essa visão holística. Não mais enxergar o equipamento como um conjunto de placas, componentes eletrônicos e mecânicos. Ele é uma peça associada à assistência à saúde do paciente. Então, agradeço aqui, fico à disposição de todos. Não sei como você prefere que passe o contato, se eu falo, se você transmitirá. As pessoas te acham nas redes sociais, onde? Um e-mail, se você quiser te passar um e-mail, também pode passar. Um e-mail que, né, fica assim, bem tranquilo, seria um alexandre248@gmail.com, para não haver, né, mais fácil, né, o endereço mais fácil que eu achei para a gente contactar, certo? Nas redes, no LinkedIn, estou presente no LinkedIn. Este e-mail, estamos sempre à disposição, certo? Fico muito feliz de saber que estamos podendo falar com gestores, certo? Que é um trabalho que desde os nossos tempos de ABCLIN investimos muito, nós precisamos, certo? Junto aos gestores, junto à Federação Brasileira de Administração Hospitalar, as pessoas que conduzem isso, nós estamos buscando sempre uma proximidade, entender o que vocês precisam. Eu acho que isso é uma volta que o grande Tony List coloca, né? Wants and needs. A gente entender o que a gente gostaria, o que nós desejamos e o que nós realmente precisamos. Então, para isso, certo? Para atender os gestores nas suas necessidades, certo? É que a gente gostaria de saber muito quais são. Você precisa ajudar as pessoas naquilo que elas precisam efetivamente, e essa visão deles é mais importante do que nós achamos que eles precisam. Gostaríamos de ouvir muito, gestores, o que vocês precisam, para que entendamos isso muito bem. Parabéns, Hermínia, muito obrigada, estou feliz de ter você aqui. Essa é uma série de programas, certamente nós traremos mais profissionais da engenharia clínica para compartilhar suas experiências. Eu sei o quanto vocês têm trabalhado e lutado para se posicionar
no setor. É uma luta de anos, como você mesmo mencionou, mas fica aqui também meu convite para os gestores hospitalares a olhar um pouco mais com atenção as equipes técnicas em engenharia clínica, que está lá não só nesses momentos adversos que o Hermínio falou, mas para ajudar a construir uma gestão melhor de governança, nessa gestão de equipamentos, de soluções de tecnologias, com foco no paciente, principalmente entregando mais valor em saúde, que é o nome do nosso programa. A gente tem buscado experiências e vivências práticas aqui no programa para a gente gerar mais valor em saúde para os pacientes, para os colaboradores, todos envolvidos na cadeia. Hermine, muito obrigado, gratidão. Fica bem, que tudo isso vai passar e em breve estaremos juntos fazendo um grande evento de engenharia clínica, como só nós dois sabemos fazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos.